Bom dia com alegria. Estamos começando o melhor sábado de nossas vidas até então. Uau! Pessoal, hoje nós estamos tendo aqui o privilégio, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e hoje é um dia especial. Nós já tivemos aqui padre, pastor, presbítero, teólogo, nós já tivemos aqui médica, advogada, juiz, empresários, e olha como Deus é bom. Deus nos presenteou com uma arquiteta. Pela primeira vez nós estamos tendo aqui uma arquiteta e urbanista famosa da Casa Cor, da revista Casa Vogue. Pessoal, e o incrível disso tudo é que essa mulher parou a vida dela. Ela mudou a agenda dela para estar aqui hoje. Porque, embora ela seja uma conhecedora da palavra de Deus, tem que estudar. Porque a responsabilidade é enorme de estar aqui hoje. Então, pessoal, eu tenho a honra, o privilégio, a alegria de chamar para falar aqui para nós a minha amiga, que eu admiro tanto. E eu ainda tenho um outro grande privilégio de morar numa casa desenhada com muito amor por essa mulher. Minha amiga, seja bem-vinda, Débora Simoni. Muito obrigada, Ariane. É uma honra enorme estar aqui. E, assim, é muito especial para mim estar aqui com vocês hoje. Muito especial o seu convite. Foi muito difícil para mim. Na hora que a Ariane me falou, eu falei, meu Deus! Quando ela falou o que era e as pessoas que estariam aqui, eu confesso que eu fiquei assim, eu vou ou não vou? Porque há muito tempo eu venho fugindo disso, de participar, de falar da palavra de Deus de uma forma mais abrangente. Então, a minha voz é um pouco trêmula, mas ela é assim mesmo. E eu estudei, eu me preparei, eu fiz o meu melhor daquilo que cabia a mim fazer. Mas, antes de começar, eu gostaria de começar com oração, para pedir a Deus a direção para o que a gente vai fazer aqui, que Ele seja o centro e a razão de tudo. E para que a gente possa começar de verdade na presença dEle, que o Espírito Santo possa estar entre nós. Pode ser? Minha amiga, está liberada. Está com você a palavra, pode fazer uma oração, para Deus te usar. Então tá. Senhor, meu Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela tua oportunidade. Eu quero te agradecer pela vida da Ariane. Eu quero te agradecer por esse convite. E eu quero, nesse momento, Senhor, te pedir que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça, que eu possa ser, nesse momento, um instrumento nas tuas mãos, que eu possa ser usada por ti para levar a tua palavra aonde o Senhor deseja, para quem precisa, que eu fale aquilo que o Senhor quer e que essa palavra toque o coração daquela pessoa que está precisando ouvir de ti. O Senhor sabe que em mim não tenho capacidade para tanto, mas o Senhor pode me usar. Que o teu Espírito Santo possa habitar em mim nesse momento e que tu possa fazer a tua obra. Que não seja eu que esteja aqui, que eu não me envaideça, que eu não me orgulhe, que nada em mim apareça aqui, mas somente o teu Espírito possa agir. Porque nós sabemos, ó Pai, que o teu povo carece da tua palavra, que o teu povo carece de ti, carece do teu amor, carece do teu cuidado. Que tu és um Deus zeloso, que cuida daqueles que te amam. Ó Pai, eu te louvo pela vida da Ariane, porque ela tem sido um instrumento para alcançar tantas pessoas. Ela tem sido um instrumento precioso nas tuas mãos, para abençoar e para levar o teu amor e a tua palavra a tanta gente. Muito obrigada, Senhor. Esteja conosco e me capacita para falar de ti. Me dá o equilíbrio necessário e a sabedoria que vem do alto, que tu fala, que quem quer sabedoria, que peça a ti, que tu dá em abundância. E nesse momento, eu suplico, Senhor, pela tua sabedoria para falar do teu amor. Amém. Amém. Depois Deus está aqui com a gente. Amém. Então, Ariane, vamos lá. A palavra que eu recebi, que era para o dia de hoje, ela está localizada em Juízes 10. E eu fiquei muito feliz de receber essa palavra, porque eu gosto muito do Antigo Testamento.
E eu gosto muito dessa história do povo de Deus, quando Deus tira o povo do Egito e leva para a Terra Prometida. Porque eu acho que a gente vive dias, eu acredito que nós vivemos dias muito parecidos com o que aquele povo viveu ali. Então, a parte que houve a mim falar, quando o povo já conquistou a terra, né? Porque essa história começa lá. Só vira essa luz um pouquinho que está ofuscando meu olho. Começa assim: Deus chama Moisés para falar, para tirar o povo da escravidão do Egito e promete que vai levar eles para a terra prometida, que é Canaã. E Moisés cumpre essa função que é determinada por Deus. E ele se encarrega de cuidar desse povo e de levar esse povo até a terra prometida. Durante esse percurso que esse pessoal passou no deserto, houve muitos desafios. As pessoas se revoltaram, desobedeceram a Deus, adoraram outros deuses, e mesmo assim Moisés continuou firme ali com eles, e por amor, aquele povo, Moisés ia diante de Deus e pedia para que Deus abençoasse, para que Deus perdoasse o povo, e Deus ia lá e perdoava e continuava, e ele foi. Mas tinha uma particularidade, que foi Moisés preparou um sucessor, que foi Josué, porque Moisés não chegou a entrar na Terra Prometida, porque ele, em um momento de fúria, ele teve uma atitude que ele sofreu consequências, que foi quando o povo no deserto precisava de água, queria água, estava com sede, reclamava muito. Então, Moisés buscou a Deus e Deus falou para ele falar para a rocha que ia sair água da rocha. Só que, ao invés de fazer isso, ele foi lá com o cajado dele e bateu na rocha com muita força, com muita fúria, como se naquele momento ali fosse a capacidade dele de produzir aquela água para aquele povo. Mas não era, porque aquele poder ali, quem tinha, era Deus. E por causa disso, ele teve consequências, que foi não entrar na Terra Prometida. Mas ele preparou alguém para entrar naquela terra, porque aquela terra tinha que ser conquistada, e os habitantes daquela terra eram grandes, eram gigantes, mas a terra era boa, ela manava leite e mel. E Moisés preparou Josué. E Josué entrou na terra com o povo e conquistou. É como se fosse um país, ele conquistou alguns povos. Ele não chegou a conquistar todas as cidades. E a nossa história Juízes começa exatamente com a morte de Josué e a derrota do povo de Deus. É um livro trágico, porque ele mostra a fraqueza humana, né? E ele mostra lá na história de Moisés, já mostra isso, porque assim, naquilo que o homem é mais forte, naquela característica mais marcante do homem, quando ele não está dominado por Deus, quando Deus não está dominando a vida dele, quando não é Deus que está ali, o que acontece? Ele fraqueja naquilo que ele é mais, naquilo que é a maior característica dele. Por exemplo, segundo a Bíblia, Moisés era um homem mais manso, mas a partir do momento ali que não tinha a presença de Deus, que ele agiu por conta própria, quando você age por conta própria, você toma atitudes sem a permissão de Deus, sem o consentimento de Deus, sem buscar em Deus a resposta, é que você fracassa. E foi o que aconteceu ali. Mas voltando lá, então Josué morreu. Só que, ao contrário de Moisés, ele não preparou um sucessor. Ele não deixou uma pessoa para conduzir o povo. Então, várias vezes o povo ficou sem ter um líder. E aí o povo começou a esquecer daquilo que Deus ensinou, porque
o povo foi morrendo, a geração foi trocando, e essas novas pessoas que entraram foram esquecendo do que Deus tinha feito pelo povo, foram esquecendo da palavra, foram se acomodando e foram deixando de lado, e foram vivendo conforme aquelas pessoas que estavam ali. Porque uma das ordens que Deus deu é que era para eles dominarem a terra e matar todo mundo. Aí você pode pensar assim, poxa, mas matar todo mundo? Mas Deus mandou matar todos. Sim, Deus mandou matar todos. E às vezes você pensa assim, mas Deus é mau? Como manda matar todos, mulheres, crianças, todo mundo? É porque quem era esse povo cananeu que morava naquela terra? Aí a gente volta lá na história de Noé. Esse povo surgiu a partir da geração de Noé. Porque quando Noé desceu da arca, ele plantou uma vinha e ele se embriagou, e o filho dele, chamado Cã, ou alguns chamam de Cão, viu a nudez do pai e zombou dela. Em vez dele cobrir o pai, proteger o pai, ele chamou os irmãos e zombou do pai dele. E por causa disso, através de Noé, Deus amaldiçoou Cã. E a partir de Cã que surgiu aquela cidade, ou aquela tribo, ou aquele povo de Canaã, que são os cananeus. Então, mesmo eles sendo um povo amaldiçoado, eles eram fortes, eles eram guerreiros, eles eram conquistadores, eles conquistaram uma área muito grande, né? Mas eles tinham uma maldição sobre eles, e a maldição que tinha sobre eles é que eles adoravam outros deuses que não eram o Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus a quem a gente deve adoração. E eles tinham um pecado da lascívia, da prostituição, da corrupção, e faziam também sacrifício com crianças. Eles sacrificavam crianças a esses deuses, né? E isso vai contra tudo aquilo que Deus espera da gente, contra tudo aquilo que Deus quer de nós. E por causa desse pecado, Deus queria eliminar esse povo da terra. E ele ia usar justamente o povo judeu que ele tirou lá do Egito para eliminar. Mas o povo foi desobediente. E aí o povo entra em Canaã, conquista parte da terra, mas eles começam a deixar sobreviventes. E esses sobreviventes começam assim eles deixam para trabalhar, para ser escravo deles. E a função do povo de Deus ali naquele local era dominar aquilo ali como um todo. Só que eles começaram a conviver com os cananeus, e aí, ao invés deles influenciarem o povo ali, eles começaram a se deixar ser influenciados. E começaram a ter as mesmas práticas, a adorar aqueles deuses, a sacrificar crianças também, a se corromperem, a se prostituírem, e esqueceram de Deus. E aí o povo começou a sofrer consequência. E tem uma passagem no nosso estudo onde fala que me chamou muita atenção, que está lá em Juízes 2, que fala assim, que o Senhor lutava contra eles e provocava a sua derrota. Porque você imagina que a nossa vida, ela não é fácil. Você servir a Deus não te garante que você vai ter todos os dias felizes, todos os dias de paz, que você não vai ter problema, que vai ser só alegria, que tudo vai dar certo. Não. Jesus nos falou, no mundo tereis aflições, mas sedes fortes. Agora, por quê? Porque Deus está conosco, porque o Espírito Santo está conosco. Mas imagina esse povo, quando Deus diz que Deus está contra ele. Né? Imagina você ouvir isso, que Deus está contra você. Não tem para quem você recorrer. Porque se você está doente, se você tem um problema, se você está numa situação difícil, o que a gente faz? A gente corre e busca em Deus.
Eu já vi vários ateus em voos que você tem uma turbulência e ele fala, ai, meu Deus, e ele se diz ateu, né? Então, assim, seja quem for, em qualquer situação difícil, você recorre a Deus. E é a melhor coisa que tem, você poder recorrer a Deus. Eu sempre converso muito com meu esposo e falo para ele sobre isso, eu fico assim, eu fico pensando, quem não tem o Senhor para recorrer, como que a pessoa faz? O que ela faz? Esses dias eu passei por um momento na minha vida difícil e que eu estava buscando muito a resposta em Deus e eu falava, Senhor, fala comigo, responde a minha oração, o que eu faço? E eu lembro muito claramente que eu estava jantando e pensando sobre isso, falar, Senhor, por que o Senhor não me responde? E Deus falou muito claro à minha mente, ao meu coração, se você tivesse um câncer, você confia em mim? Você confiaria em mim? Você esperaria em mim? Você entregaria para mim? Então, por que você tem dúvidas? Por que você não entrega esse problema para mim? E eu entendi naquele momento que ele já tinha ouvido a minha oração, que ele já tinha pego o meu problema e que ele ia dar a solução, só que no tempo dele. Porque muitas vezes a gente quer determinar o tempo. A gente ora, e eu falo sempre, a coisa mais difícil da oração está a resposta, porque a gente quer determinar o tempo de Deus para aquilo que a gente precisa. E o tempo é dele, o tempo não é nosso. E quando Deus tem uma determinada coisa para a sua vida, você pode lutar muito tempo contra aquilo, como aquele povo fez, mas ela vai se cumprir. E o que é triste na história desse povo é porque eles tinham derrota, aí eles se arrependiam, aí Deus nomeava um juiz, aí esse juiz ia lá e lutava, e Deus era com eles, e Deus abençoava o povo, e aí o povo passava um tempo bem, passava um tempo na presença de Deus, e depois, novamente, eles iam ali e cometiam erro. E eu penso que muitas vezes nós também fazemos assim. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade e a gente vai para a igreja, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente faz jejum, a gente busca, e aí você alcança a graça. E você começa a descansar de novo. Você começa a esfriar. Ah, não, hoje eu estou muito cansada. Hoje eu fui no lago. Hoje eu fui na chácara. Hoje eu fui na fazenda. Hoje eu não vou na igreja, não. Não, hoje eu estou muito cansada para ler a Bíblia. Amanhã eu leio. Não, eu acordei em cima da hora. Eu não vou conseguir orar hoje. E você sai de casa sem orar, sem entregar sua vida a Deus. Aí, daí a pouco, vem outro problema, e vem outro problema de novo. Então, a gente olha a história desse povo e eu vejo que a gente falando, poxa, mas que povo custoso, que povo teimoso, né? E nós? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós negligenciamos a palavra? Quantas vezes nós negligenciamos o buscar em Deus, a oração, o ler a Bíblia, o nosso devocional? A gente vai deixando para depois. E Ariane, e as pessoas que estão me ouvindo, eu preparei essa palavra para hoje e ontem eu conversei com uma amiga em comum, que é amiga minha, amiga da Ariane também. Eu acredito que ela esteja aqui. E eu até comentei com ela. Olha, eu estudei a palavra. Eu estou tecnicamente preparada. Mas eu sinto que não é isso que Deus quer que eu fale.
E eu orei muito antes de tomar essa decisão para saber o que eu tinha que falar. E o que eu tenho para falar para vocês é muito mais do que o que está escrito aqui. E eu vou conseguir falar. Por mais que a emoção tome conta de mim, eu vou conseguir dominar. Eu vou falar da minha experiência. Porque eu muitas vezes, agi como esse povo. Aos 15 anos de idade, eu recebi um chamado para falar da palavra de Deus, um chamado para trabalhar na obra. Eu era extremamente ativa na igreja, eu sabia a Bíblia quase que decorada, eu participava de tudo que tinha, teatro, escola dominical, culto, acampamento, tudo que tinha eu estava no meio. Então, eu estava sempre ali junto, né? Só que a gente tem um adversário, e eu também tenho um adversário, e esse adversário lutou comigo. E nessa época, ele prevaleceu, porque quando eu estava no auge, me envolvendo na igreja, eu conheci um rapaz e aos 16 anos eu me casei. E esse rapaz não era a pessoa que Deus tinha preparado para mim, mas eu estava apaixonada. E quando a gente fica apaixonada, a gente fica cego, né? A gente sempre acha que é a pessoa perfeita, que ele é perfeito, que ele vai mudar. A gente acredita que o outro vai mudar, né? E eu estou contando isso, mas eu conversei com o Júnior, que é o meu esposo, e pedi licença para contar essa história. Porque não foi com ele que eu casei aos 16 anos. Então, eu me casei, e assim como esse povo, ao invés de eu influenciar, eu fui influenciada. Eu fui me afastando da igreja, eu fui deixando de orar, eu fui deixando de ler a palavra, eu comecei a ir a algumas festas, eu comecei a frequentar ambientes que não eram ambientes dos quais faziam parte dos meus princípios. Eu não estou falando aqui de religião, de ser crente, de ser católico, de ser espírita, de ser qualquer outra coisa, não é isso, mas são de valores morais, valores, princípios cristãos, que isso independe da sua religião. Isso depende da sua comunhão com Deus. Então, que é o que a gente tem que buscar. É uma comunhão, é uma convivência com o Senhor. E eu me afastei completamente dos caminhos do Senhor. Eu saí dos caminhos do Senhor e eu comecei a buscar outras coisas. Não, eu vou viver, até porque a minha mãe tinha ficado viúva, eu tinha 10 anos quando ela ficou viúva, e ela foi ficando muito rígida comigo. E eu falei assim, não, eu quero viver a minha vida, eu quero ter a minha vida, eu quero usufruir, a minha mãe não entende nada, eu não quero viver desse jeito, existe um mundo lá fora, eu quero viver esse mundo. Só que não era isso que Deus tinha para mim. Não era isso. E hoje, às vezes, as pessoas olham para você, Débora, arquiteta, bem-sucedida, tem uma estrutura, faz projeto bacana, mas tudo não começou assim. Eu passei por muitas dificuldades, eu passei por muitos vales, né? Mas eu busquei em Deus a saída. Então, eu fui para esse casamento. E nesse casamento, Deus foi contra mim, assim como foi contra esse povo. Deus era contra mim, porque eu estava fora do propósito de Deus. E não há vida, não há vitória, não há sucesso fora do propósito de Deus. Não existe. E durante 3 anos, que foram os 3 anos que eu tive nesse casamento, eu
fui espancada, eu fui esfaqueada, eu tive meu braço quebrado, eu tive minha perna cortada e eu fui matada. E tudo isso foi consequência das minhas escolhas, da minha escolha errada. Eu escolhi estar distante de Deus. E foi muito difícil. Entrar em uma vida de pecado é muito fácil, porque o diabo se apresenta muito bonito para você. Ele se apresenta muito natural. Ele se apresenta, eu costumo dizer assim, que geralmente quando a gente vai falar de Deus e você fala disso, as pessoas falam assim, não tem nada a ver, fazer isso não tem nada a ver, eu ir para uma festa tal não tem nada a ver, eu beber até cair não tem nada a ver, isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O inimigo, ele precisa só de uma brechinha. Naquele momento lá, a brechinha que ele encontrou foi o povo que desobedeceu a Deus. E a brechinha que ele encontrou na minha vida foi a minha desobediência. Eu desobedeci a minha mãe, que falou para eu não fazer isso. Eu desobedeci os meus líderes religiosos que me aconselharam a não fazer isso. E eu desobedeci a palavra, porque não existia comunhão entre a luz, que era o mundo que eu vivia, e as trevas, que foi o mundo que eu decidi entrar. E a história é muito longa, eu sei que a gente tem um tempo determinado aqui, eu vou tentar ser breve. E com muita dificuldade, depois de 3 anos, com muita luta, depois de passar por tudo isso, eu consegui sair daquela situação, fugida, mas eu consegui. Voltei para minha cidade e tentei voltar para a minha igreja. Não encontrava lugar lá. Eu não encontrava... eu me sentia deslocada, eu me sentia culpada, eu carregava uma culpa muito grande, eu carregava um ódio, uma mágoa, era uma pessoa amargurada, ressentida. Eu não conseguia liberar perdão. E sem perdão a gente não consegue ter paz, não consegue viver. E aí eu conheci um outro rapaz. E, de novo, assim como aquele povo fez, por isso que essa palavra foi muito para a minha vida. E, de novo, eu conheci um outro rapaz que também não partilhava dos mesmos princípios que os meus. E eu namorei esse rapaz durante 5 anos. E eu orava e falava, Senhor, tem misericórdia. Eu não quero ficar nessa coisa assim. Tinha aquele preconceito, porque já tem um tempo isso, né? E mulher separada não era uma coisa bem vista. E eu ficava assim, Senhor, eu não quero ficar namorando, eu quero casar, eu quero ter família, eu quero servir na tua casa, eu quero ter um marido que comungue da mesma ideia, do mesmo objetivo que eu. E eu namorei esse rapaz durante 5 anos, fiquei noiva, né? E quase casei com ele. Quase! Mas eu comecei a buscar, sabe? Eu via que o meu casamento estava se aproximando e eu falava, eu vou errar de novo, eu não posso. E tinha um fato engraçado, que esse namorado dele era bem ciumento, e eu falava para ele assim, você não precisa ter ciúmes de mim, porque você só precisa ter ciúmes de mim no dia que eu conheci um homem de Deus, porque aí você está correndo um sério risco. Porque o que eu busco é um homem de Deus. E ele falava para mim, eu nunca vou ser crente. E mesmo assim, eu estava lá teimando, de novo, né? E aí a minha irmã, e hoje a minha cunhada, estudavam juntas. E elas conheciam o Júnior e me conheciam. E a minha irmã falou para minha cunhada o seguinte, olha, o seu irmão precisa conhecer a minha irmã,
porque a minha irmã é nojenta, igualzinho o seu irmão. Porque o Júnior também já era, tinha os mesmos princípios que eu, tinha as mesmas ideias, tinha os mesmos objetivos. E as duas organizaram para a gente se conhecer. E nós nos conhecemos. E foi assim, amor à primeira vista. Foi assim, aquela coisa de Deus. A minha irmã me organizou, me levou na casa dele, ela falou, vamos lá, vamos na casa dele, eu vou com você, vamos lá. E eu, meu Deus, e o meu noivo estava na casa dela, e ela, deixa ele aí, vamos atrás, vamos lá, você precisa conhecer. Né? Então, eu falei, então vamos lá na casa desse rapaz, eu preciso ver essa joia todinha que tem aí. E aí eu fui com ela e ele não estava. Aí a mãe dele falou assim, olha, ele foi levar o carro para lavar. A minha irmã e a minha cunhada, pois nós vamos lá no Lava Jato. Quem é antigo aqui em Palmas, lembra que aqui tinha um Lava Jato chamado Caranguejos, que tinha um Caranguejos Bar e tinha um Lava Jato lá do lado. Né? Eu estou aqui desde o início. E eu fui com ela lá. Deixei meu noivo lá na casa dela, eu falei assim, eu não vou fazer, só vou conhecer mesmo, né? Então eu vou. Não vou fazer nada errado, vou lá só ver. E fui. E quando eu vi o Júnior, ele falou, você que é a Débora? Eu falei, sim. Você que é o famoso Júnior? Ele, sim. E aí ele falou assim, a gente precisa conversar. E aí a gente marcou de conversar e nós fomos na casa da minha irmã, meu noivo estava lá, ele foi lá e eu só estava conhecendo o rapaz, só estava vendo o rapaz, não estava fazendo nada, então podia, né? E a gente ficou ali conversando, e aí ele falou, quando que eu vou te ver de novo? Eu falei, ó, eu morava em Gurupi, e ele morava em Palmas, eu falei, olha, eu vou voltar em Palmas daqui uns dias, porque eu trabalhava em uma concessionária em Gurupi, e eu tinha que vir aqui no Detran resolver as questões de documento, e a gente pode conversar. Aí tá bom. Aí eu vim, encontrei com ele, e a gente saiu, e não aconteceu nada no primeiro encontro, eu só falei o seguinte, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu sou noiva, eu já fui casada, já aconteceu comigo isso, e eu só namoro se for para casar. Eu quero casar. Já no primeiro encontro, eu já falei, eu só namoro se for para casar, porque eu não quero ter um namoro fora dos princípios de Deus, eu não vou para a cama com você antes de casar, se você estiver interessado nisso, eu não sou a pessoa, você procura outra, porque eu quero casar com um homem de Deus. Ele falou assim, pois então você volta para a sua cidade, termina o seu noivado, porque eu sou o homem de Deus que vai casar com você. E isso foi já no primeiro encontro, assim. Então, eu vi ali o amor de Deus e o cuidado de Deus comigo. Porque eu busquei muito. E eu voltei. Eu voltei para a minha cidade e eu comecei uma campanha de oração com algumas irmãs. Na época da Assembleia de Deus, eu era da Igreja Batista, mas eu procurei essas irmãs e falei, eu quero orar. Porque eu estou noiva e eu conheci um rapaz e ele quer casar comigo, e ele falou que ele é o homem de Deus da minha vida, e eu não sei o que eu faço. E agora? Eu termino meu noivado, o que eu faço? E aí eu comecei a orar, e o Senhor confirmou que realmente o Júnior era o homem com quem eu deveria me casar. E eu encontrei, chamei o meu noivo e falei para ele tudo que tinha acontecido. Eu falei, olha, ainda não aconteceu nada entre eu e esse rapaz, mas antes que aconteça, eu quero que vocês saibam, eu quero terminar o noivado, quero acabar tudo, porque eu vou casar com ele. Agora vocês imaginam como é que ele reagiu, né? Eu lembro que a gente estava no escritório e tudo que estava em cima da mesa foi para o chão. Porque ele falou assim, mentira, não é possível que você conheceu uma pessoa em um dia e você já vai querer casar com ela. Não é possível, isso é mentira. Você já conhece esse rapaz há muito tempo. Eu falei, não. Eu nunca fiquei com ele, eu nunca dei um beijo nele, nunca aconteceu nada.
mas eu quero terminar porque eu vou casar com ele. E assim, eu arrumei um inimigo, né? Natural. Mas eu ganhei um homem de Deus na minha vida. E aí eu voltei, eu comecei a conversar com o Júnior. E assim, não pense você que quando Deus fala que ele vai te abençoar, que ele vai te entregar uma bênção, vai ser fácil. Assim como aconteceu com a história de Davi, quando ele recebeu que ele seria o rei de Israel. Não foi fácil, não foi assim, ele foi ungido para ser rei, no outro dia ele assumiu o trono, e ele começou a governar e ser aquele rei. Não foi fácil. Para mim também não foi fácil. Primeiro, a liderança da igreja ao qual o Júnior pertencia falou para ele, não, essa não é a mulher que Deus tem para você. Porque tinha muitas meninas na igreja interessadas nele, bonitinho, trabalhador, homem de Deus, né? Todo mundo queria. Mas ele estava guardado para mim. Eu falo isso para ele. Deus fez você para mim. Você foi preparado para mim. Apesar de que eu nasci primeiro, né? E eu nasci primeiro porque Deus precisava conhecer as minhas necessidades para depois fazer um homem de acordo com aquilo que Deus queria para mim. Porque ele é esse homem, né? Eu sei que ele deve estar inchado nessa hora, mas é porque ele é um homem de Deus, ele é um homem especial. E o que acontece? Teve lutas. A liderança da igreja dele falou que não, que eu não era a mulher para a vida dele. Porque eu já tinha sido casada, eu era uma mulher experiente, eu sou praticamente 5 anos mais velha do que ele, então tinha um monte de coisas aí que as pessoas não queriam. Ele tinha 21 anos, a família dele achava que ele era muito novo para casar, como que ele ia assumir essa responsabilidade e tal, mas financeiramente ele já era independente, ele sempre foi muito trabalhador, ele sempre foi muito de Deus, né? Ele teve os momentos dele lá na adolescência, mas passou, todo mundo tem. E aí a gente teve essa luta toda até que a gente casou. Minha mãe, quando conheceu o Júnior, falou, olha, eu vou te falar, não é uma peça boa que você está pegando. Já foi casada, não gosto muito de cuidar de casa, não sei o quê, porque a minha mãe é daquele tempo que a mulher tem que saber lavar, cozinhar, bordar, cuidar da casa, né? Mas, mesmo assim, nós dois estávamos firmes no propósito de que Deus queria nos unir. E a gente se casou. Mas eu vim para esse casamento com uma carga muito pesada de um casamento que não deu certo, de um casamento que deu errado. Então, eu tinha uma imagem do homem muito ruim. E tudo isso veio junto para o meu casamento. Eu trouxe toda essa carga, toda essa herança, toda essa coisa, porque eu nunca tinha liberado o perdão do meu ex-marido, do que ele tinha feito comigo. Eu nunca tinha perdoado ele de verdade. Então, eu trouxe toda aquela mágoa junto comigo para o casamento. E esse Júnior sofreu muito. Eu sofri, ele também teve os momentos dele, né? Mas eu era uma mulher extremamente agressiva, dura. Eu já era independente financeiramente, então eu pensava assim, quem é esse homem para mandar em mim? Submissa eu? Para quê? Por quê? Jamais, nunca. Eu já tinha minha casa, tinha o meu carro, tinha o meu dinheiro, vai vir esse baixinho mandar na minha vida? Nunca, não vou aceitar um negócio desse, não. E aí nós dois começamos nessa batalha. E ele fala que muitas vezes ele pensou em separar e chegou a falar para o pai dele, eu não vou aguentar ficar casado, e o pai dele falava para ele, não, meu filho, você tem que ficar firme, você tem que aguentar. E ele foi muito homem, porque eu fui muito dura. Eu fui tão dura. Aquelas agressões que eu passei, eu comecei a fazer.
Então, quando eu não concordava com ele, com alguma coisa, eu agredia ele fisicamente, eu ia para cima. Tipo assim, se tivesse um prato na mesa, o prato ia, se tivesse uma garrafa térmica, a garrafa ia, era o que tinha. Eu era agressiva com ele. Eu lembro que uma vez eu parti para cima dele com tudo, e no momento que a gente estava brigando ali, chegou um pastor na nossa casa. E o pastor chegou e eu estava correndo atrás dele com a faca na mão. Eu vou te matar, porque você não vai mandar em mim, não. Porque você... eu tenho a minha vontade, não é você que vai mandar. E esse pastor ficou apavorado. Ele ficou tão apavorado, ele é pastor de uma igreja até hoje, amigo nosso, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus. Ele ficou tão apavorado que ele era pastor junto com outro na igreja a qual nós frequentávamos. Ele falou assim, não, faz o seguinte, espera um pouco, que eu vou chamar o apóstolo para vir aqui para a gente conversar. Até hoje ele não voltou. Nós estamos esperando. Eu acho que ele ficou com medo de tudo aquilo que ele viu ali, porque ele encontrou uma mulher enfurecida. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. E eu fui lutando contra isso. E Deus sempre querendo que eu falasse, que eu pregasse, Deus me dava oportunidade. E eu fugia disso. Eu falava, não, eu... As pessoas às vezes falavam para mim, Débora, você podia dar uma palavra? Eu falava assim, não, eu fazia como Moisés. Não, eu não sei falar. Não, eu não estou preparada. Eu não sei falar. Eu não sou a pessoa certa. E eu estudava sempre a Bíblia, já li a Bíblia. A Ariane me perguntou, Débora, você já leu a Bíblia todinha? Sim, já li a Bíblia. Já li a Bíblia todinha, 2 vezes, já estou na 3ª. E eu falava assim, não estou preparada, eu não tenho bagagem, eu sempre me achava incapaz, tal. Eu não entendia isso. Então, Ariane, por que eu sou muito grata a você? Porque você conseguiu romper uma barreira de 40 anos, que foi o tempo que o pessoal ficou no deserto. Foi meu tempo de deserto. Porque eu creio que a partir de hoje, a minha vida vai ser diferente. Que eu quero falar para as pessoas do amor de Deus, do que Deus pode fazer, por causa do que Ele fez na minha vida. Eu tive que passar por um encontro com Deus, um encontro verdadeiro. Eu tive que liberar perdão. Deus me deu a oportunidade, depois de mais ou menos 10 anos que eu estava casada, eu tive a oportunidade de encontrar com esse ex-marido novamente. Porque quando eu me inscrevi na faculdade, no vestibular para fazer arquitetura, ele também se inscreveu, esse meu ex-marido. Ele também se inscreveu. E eu só vi quando saiu a lista dos aprovados. Mas eu não entendia. Eu falava, Senhor, de novo, esse homem na minha vida, eu já larguei uma faculdade, porque eu fazia análise de sistemas, eu larguei 1 ano antes de terminar. De novo, esse homem na minha vida, ele vai me tirar a oportunidade de eu ser alguém, de eu me formar. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso concordar com isso. Só que eu orei muito até o momento que ele saiu da faculdade. Mas Deus tinha um propósito, e o propósito era me curar. E quando eu estava no último ano de arquitetura, ele voltou para o curso. E a primeira pessoa que ele encontrou lá fui eu. Só que, passados 5 anos, foi o tempo que Deus trabalhou o meu coração. E eu consegui, no final do meu curso de arquitetura, além de ganhar um diploma, eu consegui encontrar com ele e pedir perdão. Eu pedi perdão para ele, porque eu falei, eu quero te pedir perdão porque pode ser que eu tenha te provocado a me agredir. Pode ser que eu tenha sido usada pelo inimigo para você me agredir. E eu quero liberar perdão na sua vida. A partir daquele dia, o meu casamento com o Júnior mudou totalmente. Então, eu quero deixar para vocês essa palavra de perdão,
de propósito e de obediência. Deus tem um propósito na vida de todos, independente do seu credo. Deus tem um propósito de salvação, um propósito de sucesso, um propósito de bênção. Mas para isso você precisa aprender a perdoar a quem te magoou e aprender a se perdoar, aprender a se amar e aceitar o amor de Deus na sua vida. E principalmente, se você quer ter sucesso, se você quer crescer, se você quer prosperar, você precisa de obedecer. Não existe bênção, não existe prosperidade, não existe nada disso se não houver obediência a Deus. Você pode trabalhar, você pode fazer curso, você pode conquistar, você pode ser rico, mas você não vai ser próspero. E não há riqueza sem prosperidade. E não há prosperidade sem obediência, sem propósito, sem a ação de Deus na sua vida. Isso é o que eu tenho para falar para vocês. A palavra que a gente tinha para ler é uma, mas o que Deus colocou no meu coração foi isso. E eu orei muito antes de contar isso, porque eu nunca contei isso publicamente. Assim, algumas pessoas conhecem essa história, mas de uma forma, para tanta gente, eu nunca tinha dividido isso com ninguém. E eu queria falar principalmente para as mulheres e para os homens também, que por mais difícil que esteja o seu relacionamento, o seu casamento, que você tenha passado por momentos difíceis, que você tenha se separado, que você tenha sido agredida, que você tenha se desviado dos caminhos do Senhor, volta, porque a vida está em Deus. E não existe vida fora de Deus. Não existe sucesso fora de Deus. E que você pode, sim, refazer a sua vida. Que você pode, sim, reconstruir a sua vida, a sua carreira. Porque Deus fez em mim e Ele pode fazer em você também. Porque o amor dEle por mim não é maior do que o amor dEle por você. Tem uma bispa que eu converso muito com ela, a quem eu admiro muito, que ela fala que Deus não tem filhos prediletos. Então, eu não sou filha predileta. O amor dEle por mim é tão grande quanto o amor dele por você. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu poderia me estender muito mais, mas o nosso tempo é curto. Se você quiser conhecer mais essa história, você saber mais, você pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer contar como Deus tem me abençoado ricamente todos os dias. Depois eu agradecer demais a Ariane pela essa oportunidade. Eu quero agradecer demais por estar aqui. É um privilégio muito grande. E você não imagina o quanto você tem impactado vidas de tantas pessoas. E Amém. assim, a minha também. Amém. Uau, Débora, eu estou assim me reconstruindo de tudo que aconteceu aqui. Isso é, igual a Débora falou, é obediência, é o mover de Deus. A Débora está se preparando há muito tempo para esse dia. Ela falou assim, eu estou aqui na chácara, estou estudando o trecho. A Débora é conhecedora da palavra e ela falou assim que estava pedindo a Deus para Deus usar ela. E olha o que Deus quis através da vida dela. Deus não quis que a Débora viesse aqui e desse uma aula bíblica ou um curso de teologia do trecho que foi selecionado para ela falar. Ela começou falando para nós desse deserto, dessa saída desse povo libertado através de Moisés e a entrada através de Josué em Canaã. E olha o que Deus fez. Deus quis o testemunho da Débora. Débora, isso já aconteceu comigo dessa mesma maneira. Eu já entrei numa palestra da empresa para 600 colaboradores e a hora que eu comecei, eu desviei totalmente o tema. Até um diretor falou assim, é isso mesmo, Mariane? Você vai falar de perdão aqui na nossa reunião de início de ano, de visão da empresa, de estratégia, vai falar de perdão?
E eu falei assim, foi isso que eu senti no coração de Deus, que eu falo. E eu fiquei, em 1h30, eu terminei levantando a Bíblia e falando assim, quem quer ler a Bíblia comigo, dá um nome que nós vamos começar um movimento. E esse movimento está acontecendo aqui hoje, de leitura da Bíblia inteira. Começou em janeiro, por obediência minha, com a mesma ousadia que você teve hoje, foi a ousadia que eu tive, de sair do que estava no script e de falar assim, eu vou me expor. Eu vou me humilhar. Então, Débora, é assim, Deus, o céu está em festa com o que você fez aqui hoje. Que humildade de se humilhar, de mostrar a sua história. Eu, como sua amiga e admiradora, eu não conhecia essa história sua. Obrigado por ter transbordado a nossa vida, aberto, porque isso aqui, eu tenho certeza, pessoas estão sendo curadas aqui hoje. Ontem eu estava na Romaria para Trindade, estava indo na Festa do Divino a pé, pela primeira vez, com meu irmão. Topa uma amiga minha no caminho, uma colega de faculdade, e eu falo para ela assim, olha, o que não aconteceu na sua vida ainda é por um estado de não perdão. E você tem que perdoar para acontecer alguma coisa na sua vida. Descobre, faz uma viagem dentro de você que tem um perdão para você liberar para sua vida fluir. Eu tô com uma amiga aqui participando, uma comadre, a Regiane, que ela entra numa mulher da igreja também, que não tinha acessado ainda um perdão. A hora que ela libera um perdão para o pai, ela casa, engravida, aos 43 anos, uma mulher improvável pelos exames dela, que eu mesma vi de ultrassonografia, improvável de engravidar, ela engravida, no fluir de Deus, um perdão que ela libera. Então, a Débora contou aqui a história de vida dela, de perdão, linda, de obediência, de propósito. Eu estou vivendo hoje um propósito na minha vida, que é essa Bíblia. Eu jamais imaginei, o meu marido falou, Ariane, você virou uma pastora. Onde você vai, você carrega uma Bíblia, você distribui Bíblia, Ariane. Meu carro eu tenho que andar com o porta-mala cheio, porque é pouca. Eu já comprei 260 Bíblias, e é pouco. Eu preciso comprar muito mais Bíblias. Eu tenho que andar ontem lá no caminho da Romaria da Trindade. Eu falei assim, eu devia ter trazido um carrinho para me puxar as Bíblias, porque eu tinha que sair distribuindo as Bíblias no caminho, porque esse é meu propósito. Deus nos levantou para algo maior. Deus não levantou Ariane, Deus não me tirou da medicina, me colocou no agro para mim mexer com gestão. Deus fez isso porque ele tem um propósito maior na minha vida, que é levar o nome de Deus. Deus me levantou para que eu e o meu marido, Vôlei, pudéssemos levantar a Deus. Então, foi libertador, foi uma curadoria o que nós vivemos aqui hoje, o que a Débora falou. Meu Deus, essa mulher de sucesso que a gente vê na revista, que a gente vê na Casa Cor, que a gente vê na revista Casa Vogue, a gente vê essas casas brilhantes. A Débora, ela é uma mente brilhante. E olha de onde ela começou. Ela começou lá de baixo. Ela começou uma mulher de história de trabalho, de estudo. E hoje ela está vivendo essa glória de Deus. Ela está transformando vidas através do trabalho dela, através da criação dela. Hoje eu moro numa casa que eu direto mando mensagem para Débora. Débora, caraca, que casa é essa que você construiu há 12 anos? Que mente é essa que pensou em tudo? E Deus é tão bom que eu já estou na segunda casa que ela que fez. Né? Preparando. E olha que... Uma terceira, Deus... eu espero, viu? Deus vai colocando. E eu moro numa casa que a Débora fez, depois eu moro em outra casa que a Débora fez, eu falo, caraca, essa mulher é incrível. Olha, por quê? Porque ela coloca amor, ela coloca Deus no que ela faz. E esse testemunho aqui, essa voz vai ficar ecoando aqui, porque esse mover é muito forte. Você veio aqui nos abençoar nesse movimento, você veio aqui ser o nosso amém desse movimento da Bíblia, porque o seu nome, ele valida, o seu nome arrasta, porque todo mundo sabe a sua trajetória de trabalho, essa mulher brilhante. Então, assim, olha lá, olha a conexão, essa mulher que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê na cidade, essa mulher realizadora, olha o que está por trás. Uma mulher obediente, uma mulher que perdoa, e uma mulher que se expõe, que tira todas as armaduras e vem aqui falar, sabe por quê? Porque ela tem um Deus tão grande, que ela não pode deixar de falar quem que fez a obra nela. Ela não poderia vir aqui e deixar de falar que a vitória dela vem de Deus. Como que ela vai vir aqui falar desse sucesso todo e não falar quem é o pai da obra desse sucesso, que é Deus? Então, a Débora ter vindo aqui hoje e honrado a palavra de Deus foi um marco aqui no nosso programa. Foi, assim, disruptivo, porque a gente começa querendo falar o quê? A gente veio aqui para fazer um estudo bíblico, a gente veio aqui para falar do trecho, a gente veio aqui para falar do versículo. O doutor Isaú, meu amigo de Gurupi, nosso juiz, está aqui comentando. Então, assim, quantas pessoas, amigos, estão aqui apoiando esse movimento? Seu Antônio Machado também, que é uma figura importante do pioneirismo, do empreendedorismo do Tocantins, está aqui o tempo todo também comentando. Rafaela Machado, da Santa Lola. Quantos amigos estão aqui? A Lisa, psiquiatra.
O Grupo Atlântida está aqui, minha amiga Érica Caraça. Então, assim, quantas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir o que a Débora falou aqui, mudar a sua vida, e eu te pergunto hoje, quem que você precisa perdoar? Às vezes não é igual a Débora, alguém que você conviveu, um relacionamento amoroso. Às vezes tem que perdoar seu pai, às vezes tem que perdoar sua mãe, para você viver o fluir de Deus na sua vida. Então, pessoal, nós vamos terminar aqui. Débora, eu queria que você selasse o que aconteceu aqui hoje com oração. Igual você abriu, eu queria que você selasse com oração, para a gente concluir esse sábado abençoado que nós vivemos aqui hoje. Tá, muito obrigada. Queria aproveitar e falar, Ariane, que antes de eu projetar a sua casa, as duas que você morou, e todas que passam aqui pela minha mão, antes de eu fazer um projeto, eu oro, eu peço a Deus pela pessoa que ele vai mandar para cá e para ele me capacitar para fazer aquele projeto. Então, você mora numa casa que antes dela ser concebida, ela já foi orada, já foi desenhada no coração de Deus. A gente aqui é só um instrumento no escritório, toda a nossa equipe. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai que estás no céu, eu quero nesse momento te agradecer muito, porque o Senhor fez a sua vontade, porque o Senhor encheu de coragem, porque o Senhor sabe o quanto eu lutei para não me expor, o quanto eu lutei para não encarar esse vir na frente e falar. O Senhor sabe que tem 40 anos que eu estou lutando contra isso, e que hoje é um momento histórico na minha vida, é um momento de alegria, é um momento de graça, é um momento que o Senhor está cumprindo mais a tua obra em mim. Pai, eu te louvo porque tu é tremendo, porque tu nunca desistiu, nem de mim, nem nenhum dos teus. E, Pai, eu te peço que assim como tu fez na minha vida, assim como tu não desistiu de mim, Pai, eu te peço, eu te suplico, não desiste de nenhum dos teus, não desiste de nenhum dos que te buscam, Senhor, não desiste de nenhum, mesmo daqueles que se desviam dos teus caminhos, Pai, porque tu tem propósito na vida deles, tu tem amor na vida deles, que teu Espírito Santo não se afaste deles, que todos tenham a oportunidade de conhecer, de ouvir a tua palavra, que todos tenham a oportunidade de desfrutar do que é conviver, do que é depender de ti, ó Deus, porque isso é tremendo, é maravilhoso, porque a nossa vida pode ser transformada com o teu amor, a nossa vida pode ser abundante, Senhor, porque nós podemos viver na tua presença, Deus. Ó Senhor, tu tens sido maravilhoso comigo, com a minha família, com meu esposo, com a minha filha, com o meu trabalho, com todas as pessoas com as quais o Senhor me dá a oportunidade de conviver. Ó Pai, e que eu possa levar a tua palavra, que eu possa ser um testemunho vivo da tua obra, do teu fazer, do teu Espírito agindo em mim e através de mim, para alcançar os corações. Eu te peço, Senhor, fica conosco, nos abençoa, nos guarda, tua graça, que a tua misericórdia nos alcance todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que lindo. Pessoal, nós vamos concluindo aqui com o coração grato, cheio de alegria pelo que Deus fez aqui hoje, esse mover do Espírito Santo. Débora, muito obrigada, que Deus retribua 1000 vezes mais na sua vida essa sua generosidade de nos abençoar, de compartilhar a sua vida, de trazer cura aqui hoje através da sua palavra. Minha amiga, abre mais a sua boca. É isso que Deus quer. Deus quer que essa mulher que foi levantada continue abrindo a boca para curar tantas pessoas através do seu sim. Muito obrigada a todos. Eu vou agradecendo aqui os mais de 100 participantes. Nós tivemos aqui ao vivo através do YouTube, do Instagram, do LinkedIn. Pessoal, isso vai continuar gravado. Vocês podem enviar, porque isso aqui foi muito lindo, foi muito forte. Nós temos que rever e ouvir. Muito obrigada, doutor Emílio também, Isabel, Juliana Aquino. São tantos aqui que passaram e ouviram e aprenderam com Débora Simoni. Um grande abraço. A Deus toda a honra e toda a glória. Obrigada, Débora. Obrigada, um beijo.
Amém. Obrigada, minha avó, meu pai, minha mãe, toda a família que esteve aqui apoiando. Até sábado que vem. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada.